Opa, tudo bem? Eu sou Marcelo Gomes e se você quer testar um programa, uma linguagem de programação sem perder tempo com instalação ou configuração, o Docker pode te ajudar. E nesse vídeo eu vou te mostrar como. Vamos supor que você precisa desenvolver um site. Então eu vou aqui abrir o terminal. No terminal eu vou no Workspace, que é o meu diretório onde eu guardo os projetos. E aqui eu vou criar um diretório chamado site. Entro no site e aqui dentro eu vou abrir o VS Code. Então, abrir code. Com o VS Code aberto, eu vou abrir o terminal dentro do VS Code, Ctrl Shift Crase, é o atalho. E aqui eu vou criar o arquivo index.html. Nesse arquivo, eu vou colocar aqui o esqueleto do HTML5, né, que o VS Code já gera pra gente. Como título, não poderia ser diferente. Olá mundo. H1. Olá mundo. Bacana. Como que podemos testar esse site, né? O VS Code ele tem uma extensão que facilita muito a nossa utilização, que é o Live Server. Como que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui o Google Chrome, deixar ele aqui no cantinho. Deixa eu ajustar esse daqui também. Pronto. A gente clica aqui com o botão direito em cima do arquivo e vai na opção Open with Live Server. Veja que quando a gente executou o Live Server, ele abre o nosso navegador já apontando para o arquivo que a gente mandou executar e carrega a página. Aqui, deixa eu só corrigir que a gente colocou H1 no lugar errado, né? A gente não, eu. E olha só que legal, o nosso site que está aqui sendo digitado já é exibido aqui em tempo real. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um P teste. Ele já vem para cá. Posso ir adicionando, mudando o texto, um H2, e ele já vai atualizando o nosso navegador. Legal. Mas usando o Live Server, a gente não está usando o Docker. Como que a gente vai fazer para usar um container Docker para executar esse nosso site? Nós já vimos nos vídeos passados como subir um container. Nesse momento, a gente só vai utilizar o conhecimento que a gente obteve nos vídeos anteriores. Então, eu vou rodar o container do HTTPD, apontando, ou "-v", o diretório que eu estou utilizando, né, o home, Marcelo, Workspace Site, que eu estou usando para armazenar meu site, apontando ele para o SR Local Apache 2 HTT Docs. Então, esse diretório já vai ser automaticamente publicado pelo HTTP. Então, como eu substituo ele, eu vou conseguir já visualizar ele. E fazendo o bind da porta 80 para eu poder ter acesso a esse Docker pela minha máquina. Então, eu venho aqui no terminal, vou colar o comando e eu executo ele. Pronto, o container já está em execução. Para eu acessar aqui, localhost, né, 127.0.0.1, não preciso colocar a porta, porque está rodando a porta 80, e dou Enter. Como o arquivo chama index, ele já vai carregar automático. Tá lá, ó. Se eu mudar, olá mundo, Docker, eu posso vir aqui e atualizar, ele já carregou para mim. Legal. Nesse momento, o Live Server vai funcionar igual e até talvez com mais vantagens, né? Mas imagina que a gente queira subir um site em PHP, por exemplo. Como que a gente vai fazer? Touch index.php. E nesse arquivo em PHP aqui, para ficar bem simples, eu vou só colocar a tag do PHP e vou mandar ele exibir as informações do PHP, chamando a função phpinfo. Se eu tentar rodar ele aqui, ele vai trazer o texto puro, porque o nosso Apache não tá suportando o PHP, ou mesmo se eu tentar ir pelo Live Action, pelo Live Server, que está rodando a porta 5500, e eu chamar o index.php, repara que ele fez o download do arquivo, né? E ele inclusive deu uma mensagem aqui avisando que ele não funciona para o PHP. Então a gente tem que subir um outro container que suporta o PHP. Quem já configurou o Apache com suporte a PHP, sabe que não é um bicho de 7 cabeças, mas que dá um trabalho. Então aqui nessa situação, a gente pode usar um container, no caso o PHP 2.7.2-Apache, que já vai subir para a gente um Apache com suporte a PHP. E a técnica que a gente vai fazer é bem similar à que a gente fez anterior. Com o "-v, eu vou mapear o meu diretório de trabalho
com o var www.html, que é o diretório que esse container está exportando. Tá? Aqui eu estou fazendo o bind da porta 80 com a porta 81 da minha máquina, só para não ter problemas com o outro container que a gente já subiu. Vamos lá. Eu vou vir aqui, copiar o comando e rodar. Nesse caso agora, para acessar esse container, eu vou ter que usar a porta localhost 81. E ele já chama o index.php, que está aqui em execução, o nosso servidor, o nosso container, exportando o nosso site com suporte a PHP. Vamos fazer uma brincadeira agora. Vou remover o PHP Info aqui. HTML5. E aqui eu vou mandar ele escrever. Opa! H1. Olá, Marcelo. Olá, Marcelo. Só que eu gostaria que esse cara aqui, quem escrevesse, fosse o próprio PHP. Então, vou colocar a tag do PHP e dou um eixo. Marcelo. O funcionamento é exatamente o mesmo, né? Só que nesse caso ele está sempre respondendo Marcelo. Vamos imaginar que eu quisesse que esse nome fosse informado na hora que o container fosse levantado. Na hora que eu subisse o container, eu ia falar quem que é o nome da pessoa que está executando. Como que eu poderia fazer isso se eu não estivesse usando container? Eu poderia, por exemplo, criar uma variável de ambiente, né? E aí eu pegar essa informação da variável de ambiente. Com o PHP a gente colocaria... Opa, deixa eu pegar aqui. Eu vou mandar escrever o $_env e o nome da minha variável. No caso aqui, nome, né? E como que eu faço para poder passar essa informação pelo container, que eu preciso exportar essa variável? O que eu vou fazer aqui agora é parar de executar o nosso container, então docker stop php. Como a gente rodou ele com -rm, quando ele parar, ele já vai deixar de existir. Vou subir a linha de novo aqui, ó. E antes do nome do container, eu vou colocar um "-e", e aí eu passo o nome da variável que eu quero exportar. Então, no caso, nome igual Marcelo Gomes, só para ficar diferente, né? E eu chamo o container de novo. Repara que agora ele está escrevendo Marcelo Gomes. Isso é uma técnica muito usada quando a gente quiser passar, por exemplo, usuário ou senha para conectar, por exemplo, com um banco de dados, que a gente não vai deixar isso dentro do container, né? Então, pela variável de ambiente, a gente pode passar essas informações. E se precisarmos que nosso site tenha acesso a um banco de dados, por exemplo, a gente pode usar o MySQL. O MySQL já tem também um container que a gente pode utilizar. Para subir ele, a gente vai fazer o bind das portas 3306, e eu vou fazer para a mesma porta aqui na minha máquina, e eu vou também fazer um bind do diretório, um diretório qualquer, no caso aqui o meu é o datadir, apontando para o var lib_mysql dentro do container, para que eu não perca os dados do meu banco de dados toda vez que eu parar e subir esse banco novamente. Aqui eu passo outras duas variáveis de ambiente. Repare que para cada variável de ambiente eu tenho um "-e" na frente. Então, uma é definindo a senha de root, que eu defini como senha, e a outra é liberando o MySQL para a gente conectar como root de qualquer host. Vamos colar aqui o comando para iniciar o MySQL, que a gente já viu. Pronto, nosso container do MySQL já está no ar. Com o container do MySQL em execução, podemos vir aqui, por exemplo, e conectar no MySQL, passando a senha de root, senha que foi a que a gente definiu. Eu uso o "-h", o IP da minha máquina. Coloca o "-h", o IP da sua máquina. Pronto, estamos conectados aqui. Show! Databases. A gente consegue ver os databases. Vamos criar um database aqui de teste. Então, create database teste. Show databases. Está lá o nosso database. Vou aproveitar que eu já estou conectado aqui. Eu vou trocar a forma de conexão do MySQL para a forma antiga. Pronto. Muitas pessoas gostam de utilizar o phpMyAdmin para usar o MySQL. Se a gente precisar usar ele, também temos um container para ele,
phpMyAdmin / phpMyAdmin. A gente vai passar aqui a porta que eu quero executar, no caso a 82, fazendo o bind com 80, e eu vou passar dois parâmetros, né, duas variáveis de ambiente. Uma é a PMA_hosts, que vai falar qual é o host, qual é o IP da máquina que está rodando o MySQL. No caso, a minha própria máquina, eu coloquei o IP da minha máquina. Menos o outro parâmetro, né, que a gente exporta, outra variável de ambiente, é a senha do root, no caso, senha, que a gente vai usar para conectar. Então, eu colo aqui o comando, ele já está em execução. Nesse caso, vou voltar aqui no navegador. Vou abrir uma nova aba aqui. Localhost 2.82 que a gente colocou para rodar. Tem aqui o MySQL, o phpMyAdmin. Eu posso colocar root, a minha senha que é senha. Pronto, olha só, a gente tem até o nosso banco teste aqui, ó. Bom, vou aproveitar que eu já estou conectado aqui. Vou criar um database Docker. Olha só, database criado. E nele eu vou criar a tabela aula com três campos, né? ID, nome e link, e inserir 3 valores nele. Então, tá lá, bonitinho. Criado. Vamos voltar no nosso VS Code, né? Eu vou criar um outro arquivo aqui. aula.php. Esse arquivo, a ideia dele é conectar no nosso banco de dados que está rodando dentro do container, fazer um select pegando o ID, o nome e o link, e depois exibir essas informações. Então, a gente já tem um container rodando com suporte a Docker, a PHP, então eu só tenho que vir aqui e chamar o arquivo, teoricamente, né? Repara que ele não funcionou. Por que ele não funcionou? Porque o nosso container do PHP está sem suporte ao MySQL. Então eu não consigo conectar no MySQL utilizando esse container. Mas eu posso modificar ele para ele ter esse suporte. Para o nosso container do PHP ter suporte ao MySQL, eu vou ter que digitar esses dois comandinhos aqui, ó. Vou deixar a cola. docker-php-s-install espaço MySQL, e em seguida o Apache 2CTL espaço restart para reiniciar o Apache. Então, deixa eu copiar aqui, vou rodar docker exec php. O que esse cara faz? Ele me permite, o docker exec, enviar comandos para dentro de um container que esteja em execução. No caso, nosso container do PHP chama PHP, então docker exec php. Eu poderia mandar um ls, por exemplo, ó. Tá? Deixa eu limpar a tela aqui, então. No caso, eu quero rodar este comando. Vou copiar ele aqui, colar. Ele vai fazer o download das dependências e a instalação para a gente. Finalizado, eu preciso reiniciar o Apache. Então, docker exec php, Apache 2CTL restart. Se a gente der um F5 agora aqui, ó, deixa eu tirar a nossa colinha aqui. Nossa página está trazendo as informações do banco de dados. O Docker ajudou bastante, facilitou muito a nossa vida, só que ficou com um pequeno problema aqui. Todas as vezes que a gente for subir esse container do PHP, a gente vai precisar rodar esses comandos, né? Porque lembra que o Docker ele sempre volta ao estado original, mas tem uma forma da gente personalizar esses Dockers e criar os nossos Dockers, as nossas imagens, e isso a gente vai ver só no próximo vídeo.